Pode começar, doutora, os meninos estão gravando. Legal. Bom, vamos lá, boa noite a todos. Queria agradecer aí pelo convite, é sempre um prazer falar sobre transplantes. E eu escolhi um tema que eu acho que é o tema fundamental para qualquer médico, independente da especialidade, e principalmente para médicos que não farão cirurgia, não farão cirurgia digestiva, porque eu acho que é fundamental que todo médico que possa em algum momento dar algum plantão, atender em pronto-socorro, saiba quando encaminhar um paciente para um serviço de transplantes. Então, essa aula de quando indicar um transplante fala muito para que vocês tenham um conhecimento de quais são os doentes. Opa, acho que saiu, né? Saiu o compartilhamento? Não. Agora voltou. Está de volta. Tá bom. Para quando vocês devem encaminhar o paciente para um grupo de transplantes? Eu vou fazer uma breve introdução falando da história do transplante hepático. A primeira tentativa foi em 1963 pelo Starzl, que foi quem conseguiu depois, em 1967, a primeira sobrevida tardia, que foi numa criança. Aqui mostrando o papel do HC, né, o hospital onde eu trabalho, nos transplantes no decorrer do tempo. Então, nós fizemos o primeiro transplante de fígado intervivos, que foi um marco, que foi em 1988, e depois o primeiro transplante de fígado em crianças também, aqui no Brasil, e mais recentemente, nós fizemos o primeiro transplante de útero do mundo em 2016. Então, é um hospital que tem um pioneirismo muito importante, e a história dos transplantes é bastante antiga na nossa instituição. Em 1968, foi feito pelo professor Marcel Machado o primeiro transplante de fígado, aqui no Hospital das Clínicas. Então, vocês percebam que a história do transplante já tem mais de 50 anos. E o primeiro transplante com doador vivo foi feito em 1988 por Silvano Raia, e foi o primeiro caso do mundo. Alguns outros marcos fundamentais, é o conceito de morte encefálica, né, que é de 1968, que foi a partir daí que se possibilitou a doação cadáver, a introdução da ciclosporina e mais tarde do tacrolimus, que possibilitaram uma sobrevida tardia, né, que são os imunossupressores que impedem a rejeição. E em 1983, quando o transplante deixou de ser considerado um tratamento experimental e passou a ser um tratamento de escolha para doença hepática terminal. Qual que é a situação do transplante no mundo atualmente? Aqui nós temos, por cores, a taxa por milhão de habitantes, né, que é o cálculo mais adequado para comparar os países. Então, os Estados Unidos, Espanha, por exemplo, tem uma taxa acima de 24, depois alguns países como Canadá, Reino Unido, entre 14 e 19, e aqui o Brasil, que está entre 4,8 a 9,6 por milhão de habitantes. Entretanto, quando a gente fala em números absolutos, o Brasil é o segundo país no mundo, ele perde apenas para os Estados Unidos, e é o maior programa de transplantes públicos do mundo, né, porque nos Estados Unidos os transplantes são feitos por seguro-saúde ou privados. Aqui o aumento dos transplantes a cada ano, então a gente nota um aumento progressivo desde a década de 90, e a cada ano são feitos mais transplantes com doador cadáver, e o intervivos tem se mantido relativamente estável, ele é feito mais em crianças. Mas qual que é o problema do país? A gente tem ainda uma escassez de órgãos, ou seja, faltam fígados para a quantidade de pacientes que necessitam. Tem alguns motivos. Um é a baixa notificação da morte encefálica. A gente teria uma condição de ter muito mais possíveis doadores se esses casos fossem identificados nos hospitais em todo o Brasil. A gente estima que cerca de 50% das mortes encefálicas não são notificadas para doação. E, além disso, a gente ainda tem uma taxa de recusa familiar importante, de mais de 40%. O último dado que a gente tem do ano passado é de 46%. Então, agora, esse mês, a gente faz uma campanha, acho que vocês já devem ter visto, que é o Setembro Verde, que é para as pessoas falarem para os familiares do desejo de doação, porque a gente sabe que quando o familiar sabe que a pessoa queria ser um doador, essa recusa familiar diminui muito. Então, vocês aí podem contribuir na campanha, falando para as pessoas que elas falem sobre isso, né, um assunto que tem que ser conversado em casa. Aqui mostrando o nosso hospital, né, mostrando
Esse prédio principal é onde fica o transplante, do lado é o prédio dos ambulatórios, aqui. E aqui é a evolução do número de transplantes por ano de fígado. Então, mostrando que a partir de 2009 a gente passou a fazer mais de 100 por ano. Essa baixa aqui foi devido à reforma da nossa UTI, e depois voltamos a fazer 100, atualmente a gente faz cerca de 120 e poucos por ano. E qual que é o racional da indicação? O transplante é o único tratamento disponível para doença hepática terminal. E ele vem ganhando cada vez mais sucesso e cada vez tendo mais indicação, porque a gente sabe que o resultado do transplante tem melhorado muito. Então, isso melhorou, porque teve um melhor cuidado pré e pós-transplante, pelos imunossupressores, que cada vez funcionam melhor, ou seja, a rejeição é cada vez menor, a técnica cirúrgica, que também foi muito implementada nos últimos anos, e as complicações pós-operatórias, que agora a gente tem tratamento com radiologia intervencionista, não invasivo, então tem tido muito mais sucesso. Com isso, a sobrevida em 1 ano chega a 90% em algumas casuísticas, e em 5 anos, em quase 75%. Só que as indicações só aumentam. E quando que a gente deve indicar? Quando a mortalidade da doença de base, né, da causa da hepatopatia, for maior do que a do transplante, e que o paciente tenha uma expectativa de vida pós-transplante acima de 50%, sempre considerando a qualidade de vida e as comorbidades do paciente. Então, a seleção do paciente que vai para o transplante é um aspecto fundamental. As principais indicações são ou a insuficiência hepática aguda, que eu vou falar daqui a pouquinho, as complicações da cirrose, que são as causas mais comuns, ascite, hemorragia digestiva, encefalopatia, o câncer de fígado, síndromes metabólicas hepáticas, que têm manifestações sistêmicas, como a deficiência de alfa-1 antitrypsina, hemocromatose, doença de Wilson. Essas síndromes são mais raras, mas são indicações também de transplante, e complicações sistêmicas de doença hepática crônica, como a síndrome hepatopulmonar e a hipertensão pulmonar. Vamos falar primeiro, então, da insuficiência hepática aguda, que é uma síndrome clínica aguda caracterizada por rápida deterioração da função hepática, com encefalopatia e coagulopatia até 26 semanas depois da icterícia, num paciente que previamente não tinha doença hepática. Tem casos em pacientes que tinham doença hepática prévia, por exemplo, um paciente que já tinha uma doença de Wilson, uma cirrose, mas ainda num grau mais leve. Nesse caso, a gente chama de acute on chronic, que é uma agudização de um caso crônico. A hepatite fulminante clássica é numa pessoa que não tinha nenhum problema, então não tem nada, começa com uma icterícia, e depois de algum tempo, que pode ser até 26 semanas, ela tem encefalopatia e coagulopatia. Esse é o quadro clínico clássico. As causas mais comuns são drogas, e aí tem uma lista enorme, eu coloquei aqui algumas mais comuns, mas tem muitos medicamentos que podem causar, e o mais comum, que está até separado, é o paracetamol, que é uma causa bastante comum nos Estados Unidos, que lá as pessoas tomam muito paracetamol. As hepatites agudas, né, hepatite A, hepatite B, hepatite autoimune, e aí doença de Wilson e síndrome de Budd-Chiari e cobre. No HC, a nossa causa mais frequente é indeterminada, é criptogênica, a gente não consegue definir, seguido da medicamentosa e da autoimune. A insuficiência hepática aguda é cerca de 10% das indicações de transplantes. No nosso meio está em 11%, Estados Unidos 8%. E a indicação vai depender da chance do doente recuperar ou não espontaneamente. O que faz com que esse doente, que a gente considere que ele pode ou não recuperar sem o transplante? Depende muito do grau de encefalopatia, da idade e da causa. Quando a gente indica o transplante, eu vou mostrar os 2 critérios que a gente usa na nossa legislação no Brasil, que são critérios bem objetivos, eles recebem prioridade na fila, eles passam lá em cima na fila e ficam em primeiro lugar. Então, aqui no Brasil, a gente usa 2 critérios, o de King's College ou o critério de Clichy. Qualquer um dos 2, se preenchido, pode listar o paciente. Então, aqui, no de King's College, a gente divide em paracetamol e não paracetamol, e aí tem o paracetamol é o pH, e um dos critérios abaixo, né, na verdade, desculpa, é ou pH abaixo de 7,3 ou todos os critérios abaixo, INR acima de 6, creatinina acima de 3,4, encefalopatia grau 3 e 4. E no não paracetamol é o INR acima de 6,5
ou pelo menos 3 dos de baixo, né? Icterícia com mais de 7 dias da encefalopatia, NR acima de 3,5, bilirrubina acima de 17, uma dessas causas, ou idade menor que 10 ou maior que 40 anos. Preencheu esse critério, pode fazer o transplante. Ou o critério de Clichy, que tem que ter as duas condições, encefalopatia grau 3 e 4 e fator 5 menor que 20 ou menor que 30, dependendo da idade. Então, quando a gente tem um paciente com diagnóstico de fulminante, a gente vai fazendo exame, às vezes até mais do que um por dia, para ver se ele entra num desses critérios. Se ele entrar, ele pode entrar na fila. Outras causas que também ganham prioridade na lista de espera e passam na frente dos casos crônicos. É o não funcionamento primário do enxerto, ou seja, um paciente que foi transplantado e até no 7º dia esse fígado não funciona. Paciente que tem um trauma muito grave, com uma lesão grave de fígado e é preciso fazer uma hepatectomia. Trombose da artéria hepática pós-transplante, e até 15 dias ele ganha um MELD de 40, eu vou falar daqui a pouquinho do MELD, depois de 15 dias o MELD dele é um pouco menor, 24. E pacientes que têm alguma indicação de transplante, sendo que ele foi um doador de fígado, né, um doador intervenoso. Agora vamos falar das causas crônicas, que corresponde aí a 90% dos transplantes aqui no Brasil. É uma disfunção hepática associada à fibrose. Então, a característica típica da cirrose é a fibrose hepática. E qual o critério que a gente usa para prognóstico e também para alocação aqui no Brasil? É o critério do MELD, que é um modelo de doença hepática terminal. Ele considera 3 parâmetros objetivos, é a creatinina, o INR e a bilirrubina, e essa fórmula bem complicada aqui embaixo, mas que ninguém precisa decorar, porque tem em qualquer aplicativo de celular ou em qualquer navegador. Então, o importante é vocês saberem que tem que calcular o MELD de um doente que chega no PS, que chega num consultório, que tem uma hepatopatia, para vocês terem uma ideia se ele é um paciente que talvez mereça ser encaminhado para um serviço de transplante. Então, chegou um doente com qualquer história de cirrose, ascite, HDA, etc., lembrem de colocar no aplicativo esses exames e fazer o cálculo do MELD dele. No Brasil, então, desde 2006, que é usado o MELD, nos Estados Unidos já era usado desde 2002. Você tem que repetir o exame dependendo do valor, então, acima de 25, você repete de 7 em 7 dias, de 24 a 19, de 30 em 30, e assim por diante. E ele é um critério prognóstico de mortalidade. Aqui nessa tabela da direita, a gente tem que, se o MELD for abaixo de 10, a mortalidade dele em 3 meses é pequena, 2 a 8%. E aí vai aumentando conforme o MELD, chegando a uma mortalidade de acima de 60% em 3 meses para MELD de 30 a 39%. E de 100% acima de 40%. Ou seja, esse é um fator que é prognóstico, e por isso a gente usa esse número para categorizar o paciente na lista de espera. Então, como é que funciona? O doente que tem qualquer uma dessas causas de cirrose ou de hepatopatia, então, hepatite viral, doença alcoólica, ou NASH, hepatite autoimune, cirrose biliar, colangite esclerosante, colangite biliar secundária, com um MELD maior ou igual a 15, e qualquer complicação da cirrose, ele entra na fila de espera para o transplante aqui no Brasil, segundo a nossa legislação. Além disso, a gente tem o que a gente chama de situação especial, que são pacientes que, pelo cálculo do MELD, ele pode não ser acima de 15, ou até pode ser, mas ele tem outras condições que coloquem ele numa situação de maior gravidade. E aí ele ganha uma pontuação extra. Pacientes que, então, têm essa condição, que eu vou falar quais são, ele ganha um MELD inicial de 20, passados 3 meses, se ele ainda não foi transplantado, ele pula para 24, e passados 3 meses, ele pula para 29. Quais são as mais comuns? A mais comum é o carcinoma hepatocelular, é o câncer de fígado, que está relacionado à cirrose, à hepatopatia. Então, pacientes que têm um câncer, eu vou falar, entram nesse critério. Algumas doenças metabólicas, outros tumores, e mais recentemente foram inclusos a ascite refratária, que é bastante comum, a encefalopatia, a síndrome hepatopulmonar. Eu vou falar dos principais para vocês, porque isso é bem comum. Carcinoma hepatocelular é o 6º câncer mais comum no mundo e a 2ª causa de morte por câncer. Tem uma incidência aí de 4,9 por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, e cada vez mais tem aumentado o seu diagnóstico. Por quê? Primeiro, pela melhor triagem, então, pacientes que têm uma hepatopatia, faz parte de protocolo fazer ultrassom de 6 em 6 meses, e isso detecta mais frequentemente o carcinoma hepatocelular. A infecção por VHC, né, que leva ao carcinoma hepatocelular,
e a obesidade, que leva ao NASH, e o NASH leva ao CHC. Então, tem aumentado cada vez mais essa incidência. Quando que esse paciente pode ir para a fila de transplante? A gente aqui no Brasil usa o critério de Milão. Isso é sempre meio questão de prova, assim. Qual é o critério de Milão? Lesão única menor que 5 centímetros, ou até 3 lesões menores que 3 centímetros, com ausência de invasão vascular ou de metástase. O critério de Milão é um preditor de sobrevida, ou seja, pacientes dentro do critério de Milão têm melhor chance de sobreviver, né, do carcinoma, e tem também a possibilidade do paciente entrar em lista se ele tiver um tumor maior que 5 centímetros ou até mais lesões, mas que com o tratamento, por exemplo, a radiofrequência ou quimioembolização até uma cirurgia, ele entra no critério, que a gente chama de down stage. Então, ele entrando no critério, ele pode ir para a lista. Eu acho que teu áudio foi isso agora parou. Bom, qual foi o impacto do CHC nos transplantes? Depois que ele entrou como situação especial, tem muito transplante que é feito pelo CHC. Aqui no nosso meio é 30% a 40% todo ano. Então, ele é uma causa bem importante de transplantes no Brasil e no mundo como um todo. Outros tumores primários do fígado também podem ser tratados com transplante. E são vários, mas são todos bem menos comuns. É o hepatoblastoma, que é mais comum em criança, carcinoma fibrolamelar, o tumor neuroendócrino metastático, desde que restrito ao fígado, ou seja, o primário já ressecado. Aí os benignos, o hemangioma gigante, que pode ser ressecável, com síndrome compartimental, doença policística, adenomatose também, quando ela é muito extensa e ressecável. Esses casos de doença benigna são muito avaliados com muito rigor, assim, o paciente tem que ter muito desconforto, perda de peso, síndrome compartimental clássica, porque são doenças benignas, mas que nesses casos, eles podem ser tratados com transplante. E as outras situações especiais mais frequentes, na verdade, essas não são tão frequentes, depois eu vou falar das que são mais frequentes. Essas que são mais raras, é o PAF, né, que é a neuropatia amiloidótica familiar, que é tratada com transplante, é uma doença, é uma neuropatia, mas que a causa está numa enzima dentro do fígado, então a gente trata trocando o fígado. Outros defeitos congênitos do metabolismo, que também são tratados com a troca do fígado, como deficiência de alfa-1-antitrypsina, hemocromatose, a síndrome hepatopulmonar e a doença policística do fígado, que também entra naquela condição do hemangioma, né? Tem que ser uma doença policística bem extensa, paciente com perda de peso, desconforto, dor, perda de qualidade de vida. E essas novas situações especiais que entraram depois na legislação, mas que são bastante frequentes, é a ascite refratária, a encefalopatia, a colangite de repetição e o prurido. A ascite são pacientes que têm uma ascite de difícil controle, que não respondem mais ao tratamento clínico e que precisam ser mobilizadas, né, com a paracentese, com muita frequência, e mesmo assim tem recorrência, e pode ter até complicação induzida por diurético. Então, esses pacientes nem sempre têm MELD elevado, e aí eles entram no critério de situação especial e a mortalidade deles é muito alta. A encefalopatia. A encefalopatia pode ganhar situação especial se ela for grave, então grau 3 e 4, o paciente que tem várias internações, perde o emprego, não consegue mais trabalhar, tem uma perda de qualidade de vida importante, e aí tem alguns critérios, por exemplo, que tem que ter o shunt documentado no exame de imagem, tem que ter sintomas extrapiramidais e precisa obrigatoriamente de uma avaliação de um neurologista e de uma toma de crânio. A colangite e o prurido, eu não coloquei um slide porque eles são bem menos comuns, mas também são casos graves, colangite de repetição, ou prurido, por exemplo, um paciente que tem uma perda de qualidade de vida absurda pelo prurido, aí pode entrar no transplante. Então, mostrando aqui, das situações especiais, disparado, o mais comum é o carcinoma hepatocelular. Em segundo lugar, vem a ascite refratária, a encefalopatia de repetição. E aí, as demais são menos frequentes. E aqui mostrando uma situação interessante. A ascite é a que tem mais óbito pré-transplante, é um paciente muito grave, e metade vai para o transplante.
A encefalopatia, nem sempre a gente consegue pontuar. Por quê? Porque ela é muito inespecífica, ela não tem um exame que comprove 100%, ela é muito exame clínico dependente. Então, como essas situações especiais todas são passadas por uma avaliação das centrais de transplantes, nem sempre o doente consegue a pontuação. E o carcinoma hepatocelular sempre consegue a pontuação, porque o critério é bem objetivo, é tomográfico, ou na ressonância, e eles são, então, os que mais transplantam. Quais são as causas mais frequentes, então, da insuficiência hepática crônica, que eu já tinha colocado lá atrás? É a hepatite viral B e C. Então, no Brasil, ainda a primeira causa é a hepatite C, seguido da doença hepática alcoólica, né, o álcool. Lembrar que para a doença hepática alcoólica, para fazer o transplante, tem que ter 6 meses de abstinência, nem um dia de consumo de álcool nesse período. Terceiro lugar já é a doença hepática gordurosa não alcoólica, ou NASH, né, relacionada à síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. E aí depois as outras são menos comuns. Aqui mostrando que tem tido um aumento progressivo do NASH nos Estados Unidos, ele já é a segunda causa de transplante, ele já passou ao H, e ele é uma importante causa de carcinoma hepatocelular, então o NASH mais carcinoma hepatocelular. Isso aqui está completamente relacionado à obesidade e síndrome metabólica. Então, o NASH, que era 1,2% em 2001, em 2014 já era quase 20% nos Estados Unidos. É a indicação que mais cresce no mundo, e lá já é a segunda causa, e aqui no Brasil, em breve, vai se tornar a segunda causa também de transplantes. Aqui a gente tem uma retrospectiva dos quase 1.300 casos até 2017, dos nossos transplantados, a média etária era de 49 anos, e a sua maioria homens, e a nossa causa mais comum, 38%, foi o vírus C, seguido 12% da cirrose alcoólica, e depois a gente tem aqui os 11% de fulminante e a hepatite B. Por que a gente não tem tanto NASH ainda aqui? Porque no passado, muitos casos que eram NASH, a gente chamava de criptogênica, né? Criptogênica é quando a gente não descobria a causa. Hoje a gente sabe que a grande maioria dessas criptogênicas, na verdade, eram NASH. E quais são os desafios que a gente enfrenta ainda em relação aos transplantes? A gente ainda não tem fígado disponível para todo mundo. Então, a gente tem uma mortalidade em lista de 40%, mais ou menos, aqui no estado de São Paulo. E isso é pela falta, né, de doação. Além disso, lidar com essas novas indicações, então, cada vez mais a demanda vai aumentar. Então, por mais que a gente aumente o pool de doadores, a indicação aumentada, ainda vão ter doentes precisando de um transplante. E, por fim, a sobrevida tardia, porque agora a gente já tem muitos pacientes com 30 anos de transplante, 20 anos de transplante, e esses pacientes tomam imunossupressor por muito tempo, podem ter recidiva da doença. Então, como lidar com esses pacientes que já estão vivendo tanto tempo? Como conclusão, então, em números absolutos, o Brasil aqui eu coloquei terceiro, porque os números da China a gente não sabe, mas provavelmente é acima do Brasil, então a gente é provavelmente o terceiro no ranking mundial, mas é o maior programa de transplante público do mundo. Porém, em números relativos, né, a taxa por milhão de habitantes, a gente ainda tem muito potencial para crescer, porque a gente precisa ainda aumentar muito a captação de órgãos para diminuir a nossa mortalidade em lista de espera, que ainda é bastante alta. Essa é a nossa equipe do Hospital das Clínicas, e obrigada, vamos abrir agora para as perguntas. Deixa eu parar de compartilhar. Adorei a palestra, Dinda, foi muito boa. Pronto. Acho que agora, se vocês quiserem mandar as perguntas, não sei como é que vocês programaram. Dinda, como ficou a situação de transplante agora? Porque o HC foi super referência em questão de Covid, e como ficou isso, essa situação? Bom, a gente mudou os transplantes para um outro prédio, né? Ele saiu do prédio que era e foi para o INCOR, e os de fígado a gente conseguiu manter basicamente o mesmo número que a gente fazia antes. Pulmão, coração e rim tiveram uma queda, rim principalmente porque o doente pode ficar na diálise, né? Mas fígado não tem alternativa. Então, como no fígado não tem alternativa, a gente meio que teve que encarar
embora tivesse diminuído as doações caíram bastante, como alguns serviços não estavam conseguindo fazer nenhum transplante, porque eles não tinham vaga de UTI, a gente conseguiu atender a demanda lá do nosso hospital. Então, a gente conseguiu manter de fígado o número. E você já tem uma projeção de como vai ficar essa logística, porque muita coisa ficou parada na pandemia. A senhora comentava bastante no Insta que o que era eletivo acabou ficando para depois. E aí a HC já tem uma projeção dessa situação? Não, agora já voltaram as eletivas faz uma semana, né? Então já voltou tudo. Porque aqui em São Paulo, pelo menos, já diminuiu bastante mesmo a demanda, muito, assim. Então, agora já tem vaga de UTI e faz uma semana já retomaram as eletivas. Certamente, assim, tem muita coisa que ficou represado, né, até doenças oncológicas, mas por sorte, assim, por sorte não, por a gente ter conseguido uma sala cirúrgica num outro instituto e alguns leitos de UTI, a gente conseguiu manter os transplantes de fígado lá. Então, a gente não teve um prejuízo grande, mas a gente sabe que alguns lugares no Brasil tiveram uma queda importante dos transplantes. Que bom que pelo menos aí deu uma segurada. Exatamente. Gente, se vocês têm alguma dúvida para perguntar para a doutora, aqui no chat, podem ligar o microfone também. Deem um feedback para gente. Doutora, pode falar, Eduardo, depois eu elaboro a minha pergunta. A minha pergunta é sobre a duração de uma cirurgia de transplante, que ela não tenha nenhuma decorrência, que seja uma cirurgia muito tranquila. Qual é o tempo que demoraria uma cirurgia? Olha, a nossa média, a gente faz uma reunião de qualidade todo mês. A nossa média é 7h30, as bem tranquilas são 6 horas. E as mais longas pode durar 15, 12. Bom, eu estou vendo aqui uma pergunta no chat, eu já vou responder. O paciente que vem a óbito por outro tumor, só tumores do sistema nervoso central que pode ser doador. Qualquer outro tumor, não, porque pode ter metástase hepática e mesmo micrometástase que a gente não tem como visualizar. Então, só tumor do sistema nervoso central, porque ele não metastatiza para fígado, então meningioma, esses tumores, aí sim, e são, né, os que mais dão morte encefálica mesmo, porque os outros tumores, em geral, quando o doente evolui para óbito, é porque ele já está numa situação que ele não teria mais condição clínica de ser um doador. Como é feita a captação do órgão fora do estado de São Paulo? Tem muito tempo de espera? Bom, aqui no Brasil, a doação de órgãos é regionalizada. Então, a gente tem as centrais estaduais e as filas são por estado. O doente só vai receber um órgão de outro estado se ele for fulminante, se ele for prioridade. E se tiver logística. Então, logística tem que ter voo, tem que dar o tempo do órgão chegar, porque tem a questão do tempo de isquemia. Então, por exemplo, para o fígado, a gente tem que evitar ao máximo um tempo de isquemia acima de 8 a 10 horas. Então, por exemplo, se tiver um órgão no Ceará e vier para a nossa fulminante, porque só a fulminante que vai receber. Se for um paciente de fila normal, vai receber só do estado de São Paulo. Aí tem que ver se tem um voo que dá certo horário para que a captação seja feita lá e ele embarque rapidinho para chegar aqui. Então, por isso que é regionalizado, para dar tempo de chegar ao órgão sem muito tempo de isquemia. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Acho que a Valquíria aberto o microfone. Doutora, como que funciona a questão da especialização em transplante de fígado? Bom, agora no Brasil já existem algumas residências de transplante, todas elas exigem a cirurgia geral e mais ou 2 anos de cirurgia digestiva ou pelo menos 3 anos de cirurgia geral. Depende do critério do edital. Aqui o nosso programa são mais 2 anos de transplante, então a pessoa faz ou 3 anos de geral, ou 2 anos de geral, mais 2 anos de digestiva, e aí depois faz 2 anos de transplante. O nosso programa tem fígado, pâncreas, intestino e está começando o útero, né? Então, são órgãos do aparelho digestivo. Tem alguns que são só fígado,
E também tem a opção de fazer especialização sem residência, mas aí você tem que ficar, de toda forma, pelo menos um ano num serviço de transplante que você possa operar e tudo mais. Então, o ideal é esse caminho, ou a residência, ou fazer fora do Brasil, que também tem algumas opções de fellow fora do Brasil para transplante. E como que fica essa questão de transplante de pâncreas e intestino? Elas são frequentes? Pâncreas a gente faz uns 15 a 20 por ano, intestino uns 3, 4. O intestino ainda é bem menos frequente. Tem uma pergunta no chat, doutora. Como você se prepara para um transplante? Qual a sua mentalidade antes? Isso tudo se adapta, né? Na verdade, vocês vão ver, isso para qualquer coisa na medicina, você meio que se acostuma. Alguma coisa assim que precisa estar sempre pronto, e mesmo com a duração, com a fadiga, isso aos poucos você vai se acostumando. Pensa bem, são 2 anos de cirurgia geral, aí depois mais 2 anos de cirurgia digestiva, aí faz mais 2 anos de transplante, aí vai para fora, é muito tempo para se adaptar, não é uma coisa de um dia para o outro, então aos poucos você vai ficando bem adaptado a isso e não tem grande... Todo mundo consegue, sabe? Não é algo que alguém, não vou conseguir ficar em pé, eu vou passar mal, isso não acontece. A senhora sempre quis transplante ou foi ao longo da mudança? Bom, na faculdade eu participei da liga, estavam começando as ligas, e eu participei da liga de transplante, mas eu gostava muito de cirurgia de emergência, então também era da liga de trauma. Eu gostava muito das duas coisas, e eu fiquei nas 2 ligas. Aí eu entrei na residência mais tendendo a fazer cirurgia do trauma, mas no 2º ano de residência eu percebi que não era a vida que eu queria, que é muito plantão, e aí eu falei, não, vou fazer digestiva mesmo. Mas quando eu fui para digestiva, eu não fui já fechada para transplante, não. Eu fui para digestiva e falei, vou ver o que eu gosto. E ao longo dos 2 anos de digestiva, eu vi que eu gostava muito de fígado e pâncreas e tal. Aí eu fui para a França, e lá na França eu fiquei num serviço que tinha transplante. E aí eu adorei, falei, não, eu gosto bastante de transplante e gostava de fígado, então aí foi levando para esse caminho. A Isabel está falando como líder com a barreira religiosa, testemunha de Jeová. É muito difícil alguma equipe transplantar um testemunha de Jeová que se recusa mesmo a receber transfusão, porque a chance de precisar de uma transfusão no transplante é muito grande. O nosso serviço não faz. A gente só faz se eles aceitarem, de fato, a transfusão, porque é uma cirurgia que tem uma chance muito grande de precisar de sangue, né? O paciente tem distúrbio de coagulação, a cirurgia é super longa, então, infelizmente, acho que no Brasil poucos serviços fazem transplante se a pessoa se recusar. É uma situação um pouco complicada. Doutora, eu queria saber como é que funciona o pós-operatório, no caso de uma cirurgia dessa. Bom, quando o transplante é relativamente tranquilo, em geral o doente fica uns 2 dias na UTI, mas ele já é estubado muitas vezes em sala, mas ele fica porque às vezes está com droga vasoativa, tem que ficar em observação mais próxima, e na enfermaria, em geral, ele fica mais uns 8 dias, recebe alta por volta dos 10 dias, mas isso é tudo relativo, tem doente muito, muito grave, que pode ficar muito mais tempo na UTI, muito mais tempo internado, pode ter infecção e tudo mais, mas o padrão hoje de um doente que vai tudo bem é esse, aí depois ele tem alta, e passa a vir semanalmente, né, nas consultas, porque tem que fazer exame toda semana, adequar imunossupressor, depois de 2 meses ele passa a vir quinzenalmente, depois de 6 meses ele passa a vir uma vez por mês, e aí depois de 1 ano a gente consegue esparçar um pouco mais as consultas, em geral, aí ele com 2 meses já consegue voltar a fazer as atividades, dependendo, ele consegue voltar a trabalhar, depende muito de como é a evolução dele nessas primeiras semanas. Ó, muito obrigada. A Daiane está perguntando quantas pessoas são na equipe. São pelo menos 3 médicos, né? Um cirurgião principal, um assistente, mais um outro assistente.
e a instrumentadora. Pós-transplante, existe algum programa de sistema público? Todo transplante, todo não, mas 95% dos transplantes no Brasil são feitos pelo SUS, e é o SUS que acompanha, tudo público. É o SUS que dá o medicamento, que faz exame, é tudo público. O acompanhamento, Liliane, é porque esse doente vai tomar imunossupressor para o resto da vida. Então, ele tem que vir no hospital, fazer exame, ver o nível de imunossupressor e continuar com o imunossupressor. Então, mesmo aqueles que já têm 10 anos de transplante, ele vem pelo menos 2 vezes por ano, porque ele tem que fazer a dosagem do medicamento, ver se está tudo em ordem, fazer ultrassom, ver como está o fígado, o acompanhamento é para o resto da vida. A taxa de rejeição é muito grande? Não, cada vez menor, assim, os imunossupressores são muito bons, a gente tem menos agora de 1%, assim, rejeição aguda é muito raro, e a crônica, em geral, é porque ou o doente para de tomar o remédio, ou está com a dose errada, falta em consulta. Então, a aguda, né, que quando ele ainda está no hospital, é muito, muito rara, porque a gente controla. A crônica, quando acontece, em geral, é por erro de uso do medicamento. A Natália está perguntando se a especialização é feita aqui no Brasil. Agora já tem aqui no Brasil alguns centros. Aqui em São Paulo tem o do Hospital das Clínicas, que é o nosso, acho que a Escola Paulista tem, eu acho que no Ceará tem, eu acho que já tem umas 6 residências, talvez, no Brasil. Se não, tem fora, né? Antigamente todo mundo fazia fora, mas agora já tem no Brasil. Então, tem essas opções. A rejeição se é retirado e aguarda outro fígado. Não, a gente trata com remédio para começar a rejeição. Então, primeiro muda a dose de imunossupressor, aumenta, pode usar corticoide em altas doses, que a gente chama de pulso. É tentado muito com medicamento. Em último caso, aí ele é retransplantado, quando não resolve com medicamento. Aí a Kelly está perguntando, né, se essa rejeição é precoce, aquela história, até o 7º dia, ele entra com prioridade. Se é tardio, ele vai ter que entrar na fila de novo. O Alexandre está perguntando se o adolescente pode receber de adulto. Depende do peso, né, do tamanho. Em geral, adolescente já consegue receber de adulto, sim, mas criança não, porque não tem cavidade abdominal suficiente. Então, vai muito mais o peso e a altura, a gente tenta ver o volume, né, do abdômen, do que a idade em si. Mesmo, por exemplo, uma menina muito magrinha, pode ter 40 anos, mas ela é magrinha, 40 e poucos quilos, bem pequenininha, ela não vai poder receber um fígado de um cara de 90 quilos, 1,95 m, assim, não cabe. Então, quando a gente faz a avaliação do doador, a gente considera o peso e a altura. Não, o transplante mais comum, Gustavo, é de rim. Rim e córnea, o de fígado é o terceiro. Mas de órgão sólido, primeiro é rim, depois é fígado, depois coração, pâncreas e pulmão. Doutora, Oi. quantos por cento mais ou menos pode ser retirado para fazer uma doação do rim? Do rim, não, do fígado. Quando faz o intervivos, em geral a gente tira ou o lobo direito ou o lobo esquerdo. Então, quando tira o lobo direito, dá mais da metade, porque ele é bem maior. Quando tira o lobo esquerdo, em geral é para uma criança, e aí dá 20% a 30%. Então, não tem a opção de tirar só um pedaço sem ser o lobo direito ou o lobo esquerdo. E quanto tempo, geralmente, reconstitui o nosso fígado? Uns 6 meses ele já está do tamanho normal. O Igor está perguntando se pode ter rejeição após 6 meses. Pode, a rejeição crônica pode ter até 10 anos, 15 anos. Então, se a pessoa parou de tomar o remédio, ela vai rejeitar. O acompanhamento é pela mesma equipe? Na verdade, assim, em geral, aqui pelo menos no Hospital das Clínicas e na maioria dos centros, tem os hepatologistas clínicos que acompanham o pós-transplante. E o doente, mas é o mesmo grupo, né, o mesmo lugar, mas é o médico clínico. E se tem alguma intercorrência cirúrgica, algum problema, que aí o cirurgião acompanha. Mas, por exemplo, se um doente com 10 anos de transplante tem um problema e precisa internar, é na mesma enfermaria que a gente cuida, entendeu? A gente sempre está muito próximo, o clínico trabalha junto com a gente.
Ó, câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas não transplanta. Não existe transplante para câncer de pâncreas. Ele é super agressivo e não tem indicação de transplante, não. O transplante de pâncreas é indicado para diabetes, não para câncer. Ó, para quem quer fazer cirurgia, olha, a dica é, na faculdade não fica focado só em cirurgia, acho que você tem que ser um bom médico, e estuda bastante para passar na residência. Aí depois, na residência, escolhe uma boa residência, e quem na residência é a hora de aprender cirurgia. Então, o foco é, aprende tudo para entrar numa boa residência, e depois isso vai se resolver. Em Recife tem um centro de transplantes, que é bem bom até. Doutora, vocês, cirurgiões, chegam a sair do HC para ir buscar esses fígados ou sempre vem para vocês? Não, a gente que busca. Na verdade, agora, às vezes, eles mandam, quando a gente tem alguma equipe que é parceira e a gente faz a gente se fala, mas normalmente a gente que busca. Normalmente a gente que busca. Doutora, Augusto fez essa pergunta, ele leciona a parte de patologia da nossa liga. E, nossa, ele admira demais a senhora. É uma área que ele quer esse transplante de fígado. E a senhora é muito referência para eu, super feliz. Então, queria apresentar a vocês. Que legal. Ele é muito obrigado, as nossas ações são incríveis. Está todo mundo muito feliz de ter essa oportunidade, de verdade. E Muita sempre, referência mesmo. sempre que tiver alguma coisa online, agora online é muito bom, né? Que a gente está muito mais próximo. Então, dá para vocês participarem. Semana que vem vão ter as lives da campanha. Elas são para o público leigo, só que vão ter as maiores referências em transplante no Brasil, todos os dias às 7 da noite. Então, se vocês quiserem aproveitar, porque vão ter, assim, vai ter a coordenadora do Sistema Nacional de Transplante na segunda-feira e o diretor da BTO vai estar na segunda-feira. Aí o professor Medina vai estar na terça, que é uma referência mundial em transplante de rim, assim, muito fera. E cada dia vai ter um transplantado, um cirurgião, e aí vai ter uma enfermeira, um hepatologista, então vai ter uma equipe completa, incluindo o paciente. Vai ser muito legal. Então, são todos os dias às 7 da noite, vai ser no YouTube, e a gente está divulgando em todo lugar, mas eu mando para vocês, porque todo dia no mesmo canal, e dá para mandar pergunta, então vai ser bem legal. Eu vou encaminhar para eles as imagens da BTO também. Isso, que aí todo mundo pode assistir. Bom, os 3 tipos mais feitos no Brasil, qual tem o tempo de recuperação mais rápido? Na verdade, córnea é muito específico, né? É muito diferente, é muito tranquilo, mas rim recupera mais rápido que o fígado. É mais rápida a cirurgia, é mais simples. E depois o fígado, e coração e pulmão são os mais complicados. Gente, daqui uns 3 minutinhos eu vou ter que sair, e por incrível que pareça, eu tenho uma reunião às 9 da BTO. Então, daqui a pouquinho. Mas a gente pode marcar mais para frente de novo uma outra aula, eu posso falar de um outro tema com vocês. Inclusive, sigam o Instagram da BTO. Isso, sigam o Instagram da BTO, porque a gente agora está colocando lá todos os cursos, todas as aulas, todos os eventos do Brasil de transplante. Então, para quem gosta da área, assim, agora ainda tem muita coisa online, então vale a pena acompanhar, até porque a gente tem colocado uns conteúdos básicos que caem em prova, de coisas bem, assim, importantes, mas que são para todos os médicos. Então, sigam o Instagram, que lá vai ter esse conteúdo tanto didático, quanto de informação de cursos e de eventos. E não é só fígado, a BTO são todos os órgãos. Então, lá, quem quer fazer plástica, sei lá, vai ter de transplante de pele, de tecido, tem de rim, fígado, coração, pulmão, são todos os órgãos. Coloca para ele, escolhe o endereço, mas é a BTO_TX. Mas vocês colocarem, ele acha. Então, queria agradecer, gente. Eu vou me despedir para eu tomar uma aguinha, porque às 9 eu tenho essa outra reunião. Mas fico aí à disposição para próximas vezes, tá bom? Obrigada por tudo, Dinda. Bom trabalho ainda hoje lá na BTO. E eu vou mandar o link certinho para eles. Legal. Não saiu ainda, gente, para a gente ter o livro, tá? Tá bom, gente. Obrigada. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tudo.
Então, gente, vocês gostaram? Eu fiquei apaixonada. Ela é minha madrinha Med. Não sei se vocês já conhecem o projeto Padrinho Med da Flávia Ju no Instagram. E conecta especialistas a acadêmicos. E aí ela me amadrinhou e ela é perfeita, ela tem uma disponibilidade assim absurda, a rotina dela é muito pesada, mas ela topou, tá com a gente. E agradeci ela e agradeço vocês por estarem aqui. A maior parte de vocês é da nossa faculdade, né, gente? Então, obrigada. E, Rubinho, você não quer compartilhar a tua tela? Vamos fazer um sorteio agora dos livros da Medcel. A gente pegou Nefro e Med Intensiva. Aí vamos ver. Ai, gente, obrigada eu. Muito feliz de ter dado certo mais uma aula aberta. E ela é perfeita, meu Deus. Lili, gente, quem perguntou, a aula vai ficar gravada, vai subir para o nosso canal do YouTube. E não sei se vocês estavam na aula anterior de olho. Então, de olho, histologia, fisiologia e patologia ocular já tá no YouTube. Os meninos vão colocar aqui o link e o sorteio vai ser agora, Ian. Inclusive, eu tenho uma reunião com o Ian daqui a pouco. Como é que faz para participar da liga de vocês? Então, Val, por enquanto a gente não vai abrir nenhuma nova inscrição por conta de toda a situação. Então, tanto as monitorias quanto as ligas estão em stand-by para novos estudantes. Mas o que tiver de aula aberta, recentemente, hoje, vou ser bem sincera, hoje a gente descobriu como é que espelha a tela. Então, nossa vai ser no YouTube, então vai ser aberta. E a gente vai fazer assim. Quando a gente retornar, aí a gente vai colocar o nosso processo seletivo. A gente vai abrir. Nós e todas as outras ligas. E vocês me perguntaram do projeto Padrinha Med. É flávia.ju, o Instagram. E ela tem um Instagram que chama Padrinho Med, e lá tem vários posts por especialidade, estésio, PED, GO, cirurgia geral. E os doutores comentam, e você não vai entrar se alguém manda uma mensagem, seja bem educado, né? Não vou mandar de madrugada, mas, pô, doutor, tudo bem? Eu vim pelo projeto Padrinha Med, eu gostaria muito de contato mais próximo com o senhor. E sério, alguns dos meninos, a Maria, eu sei que tem, o Ian também é afiliado Med, e é um conhecimento absurdo, porque eu, assim, só como acadêmica, não teria essa oportunidade de estar perto dela. Então, hoje em dia, a TO que ela falou é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E eu ajudo a cuidar lá também. Então, a gente acaba conseguindo ficar mais próximo. Bora, Eu vou Poli, mandar para fazer? vocês todos os. Vamos, eu vou mandar para vocês todos os links do que eu falei, do Padrinho Med. Então, a gente acaba desenvolvendo o assunto por lá. Vamos fazer o sorteio? Bom, gente, aqui está o Pode formulário com todo mundo que se inscreveu, preencheu o formulário. Ao todo foram 250 pessoas. A linha número 1 é um título, então ela não entra no sorteio, então eu vou sortear da 2 até a 251. Da 2 até a 251, que foi o último. Aí eu entrei nesse site aqui, sorteador, e eu vou sortear 2 números, mas vou sortear um por vez. Então, sortear o primeiro número de 2, entre 2 e 251. 163. Vamos ver quem ganhou. Eu posso participar do sorteio também? Gustavo. Mentira! Gustavo Ponte. Gustavo, nossa, Sim. Gustavo ganhou. 163. 163. Gustavo ganhou um livro. Agora vamos sortear mais um. podia ser eu. Vamos lá. Vinte e cinco. Vamos ver. 25. Liliane Moraes Souza Viana.
da UCP também. Rapaz, eu acho que é a Lili. Eu acho que ela é aluna. Eu acho. Lili, é você? Você é minha aluna? Ou é outra Lili? Parabéns. Bom, gente, Vamos fazer as então, próximas. o Que a gente 63 faça. e 25. Beleza? Aí eu vou colocar aqui o nome das É pessoas que quiserem colocar no isso. chat. Aí a gente entra em contato. Ah, que bom que você ganhou. A gente manda mensagem para mim, gente. Eu deixei o número no chat. Quem não estiver no grupo, manda mensagem que eu mando as informações todas certinhas, tá? E a gente entra em contato pelo correio certinho. Muito obrigada por vocês estarem com a gente hoje. A gente fica feliz de poder habilitar essas aulas abertas. E a gente vai mandando no link, nos grupos, tudo que a gente for fazendo, tá bom? Super obrigada e a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, gente. Gratidão, Gilsada. Ai, eu também tô feliz. Vocês ganharam. Muito feliz. Obrigada eu, gente. Obrigada a nós. Suporte do Gordo, acho que já pode encerrar a gravação para a gente conseguir subir no Drive. Boa noite. Deixa eu te Manda. fazer uma pergunta. É para colocar o nome no chat agora ou ele já foi colocado no Não, começo da aula? você é a Sabrina. Não, não conta como fala, como nada. Precisava do nome só para o sorteio mesmo. Ah, sim, Eu então vou colocar obrigada. meu nome. Obrigada. Eu vou colocar meu número aqui no chat, aí você manda mensagem pra gente encontrar você para pegar o endereço. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Deixa eu mandar uma mensagenzinha pro suporte do Gordo para encerrar a gravação. Não precisa colocar o nome, Elisângela. O nome era só para a gente fazer o sorteio pro formulário para inscrição. Agora tá tudo certo. Oi, tudo bom? Tu pode encerrar já a live, tá tudo certinho, deu. Aí, se tu puder só compartilhar o vídeo comigo. Sério? Tu não fez formulário? Então tu deixou de